Sua palavra. Nessa noite, os nossos corações, nossos ouvidos estejam abertos, atentos, para aprendermos cada vez mais da palavra do nosso Deus. Quero convidar você, nós estamos numa sequência de mensagens acerca da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja que estava em Corinto. Então eu quero te convidar para você abrir a tua Bíblia. Nós iniciamos semana passada tratando acerca das divisões que existia dentro da igreja de Corinto. E eu não vou abordar Corinto capítulo por capítulo, eu estarei abordando Corinto de acordo com os problemas que Paulo precisou tratar naquela igreja. E eu quero tratar hoje sobre a questão da imoralidade sexual que estava acontecendo naquela igreja. Então, nós iremos nos deter 2 semanas nesse assunto. Nós iremos nos prolongar um pouquinho, já que de fato esse é um problema, digamos, grave na igreja de Corinto, a questão da imoralidade sexual. Então, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo, os meninos projetarem, tá bom? Põe o texto mesmo da palavra. Capítulo 5. Tira esse microfone daqui. Vamos fazer a leitura desse capítulo juntos? 1 Coríntios 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não devia, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o povo de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com as pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não se devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Apenas esses versos nós iremos nos deter. Volta para o primeiro versículo, por favor. Como eu tratei na semana passada em minha introdução, essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela na realidade é uma carta
que Paulo vai tratar bastante acerca dos problemas da imoralidade. E nós observamos semana passada o contexto, a razão por que isso aconteceu. Essa igreja estava inserida dentro de um contexto onde Corinto era uma cidade portuária e Corinto recebia muitos visitantes de todos os lugares do mundo antigo. E as pessoas acabavam demorando uma certa temporada na cidade de Corinto. E isso, de certa forma, acabava facilitando ou aquecendo o turismo sexual. Nessa mesma cidade, não somente a questão dos viajantes, mas também nessa cidade existia um grande templo à deusa Afrodite, onde de fato cultivava-se ali todo tipo de relação sexual no culto a essa deusa. Então, a máxima dos irmãos de Corinto, ou perdoa a expressão, mas da igreja, da sociedade de Corinto, a máxima era o prazer, não importa com quem, porque isso era a cultura entre eles. A cultura romana e a cultura que predominava, que esse período estava sendo dominado pelos romanos, e sempre que os romanos chegavam em uma localidade, eles implantavam a sua cultura. Então, a questão da sexualidade, da imoralidade sexual, era algo comum, era algo natural. Era algo que não era visto com maus olhos. Era algo legal. Como no Brasil se cultiva o carnaval, e muitas vezes justifica-se a festa com a seguinte narrativa: é cultura do Brasil. Não leva-se em conta se essa cultura é imoral. Não leva-se em conta se essa cultura ela é anticristã. Apenas em nome da cultura pode-se tudo. Era mais ou menos isso que acontecia nesse contexto aqui de Corinto. Em nome da cultura podia-se tudo, regrava-se tudo, fazia-se tudo. E essa imoralidade cultural da sociedade atual, ela estava adentrando dentro da igreja, e os irmãos estavam tratando as coisas como se fossem comum, natural. Afinal de contas, todo mundo faz. Era mais ou menos esse pensamento que estava predominando na mente desses irmãos aqui em Corinto. Por isso é que Paulo vai dizer: irmãos, o que me chama a atenção não é o fato do pecado. O que me chama a atenção é o fato de vocês não terem tomado uma atitude contra o pecado. Então, o que deixa Paulo pasmo diante dessa situação não é propriamente o pecado, porque Paulo sabia que aonde estiver pessoas, haverá delitos, haverá pecado, haverá falha. Mas o que chama a atenção de Paulo é o fato da igreja tomar conhecimento do fato. E tomando conhecimento do fato, não tomarem uma atitude para reverter, para sarar, para curar, para impossibilitar com que de fato esse mau procedimento de fato predominasse ou contagiasse o restante da congregação. Então, o que chama a atenção de Paulo é de fato o pecado deles não tomarem. E é interessante que Paulo vai dizer que nem entre os pagãos esses que eram acostumados para os templos terem relações ilícitas, homem com homem, mulher com mulher, não importava com quantos homens ou quantas mulheres fossem, era natural. Mas até mesmo entre essa sociedade tão imoral, não se aceitava o incesto. Mesmo dentro de uma sociedade que não tinha princípios com relação a isso, o incesto era totalmente repugnante, era desprezível até mesmo pelos pagãos. Mas entre a igreja parece que estava normal. Então, o que estava acontecendo aqui é que a anormalidade deste mundo, da época, estava entrando dentro da igreja, estava se assentando nas primeiras bancas, como se nada tivesse acontecido. A imoralidade ou a informalidade lá de fora, a inversão de valores, ela entrou dentro da igreja e os irmãos não tomaram nenhuma atitude. E o que deixa Paulo severo, bravo, irritado, é justamente isso. Por isso ele vai dizer: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu próprio pai. Então imagine, porque se eu falasse para vocês
que isso estava acontecendo dentro de uma sociedade, ou dentro de uma sociedade que tinha uma cultura totalmente pagã, era natural. Mas não era dentro da sociedade pagã. Esse nível de imoralidade estava acontecendo dentre os irmãos, dentro da igreja. Um dos rapazes não sabe se o pai era vivo. Pelo que entendemos, aparentemente o pai ainda estava vivo, mas possivelmente o pai tivesse morto. Mas mesmo o pai morto não daria o direito de um filho que provavelmente talvez não fosse, e não era de fato, filho biológico daquela mulher. Provavelmente ou o pai vivo ou o pai morto, ele agora estava tendo relações com a sua madrasta, tendo um caso amoroso com sua madrasta. E essa situação estava comum, natural. Afinal de contas, todo mundo faz. Afinal de contas, o mundo faz isso com muita frequência. E todas as vezes que a igreja, ela se dobra diante da cultura do mundo, todas as vezes que a igreja, ela acaba trazendo para dentro de si essa ideologia, esse pensamento, afinal de contas, todo mundo faz. Porque é comum, é natural. Às vezes o mal, ele prevalecer por muito acontecer. Às vezes uma coisa errada começa a acontecer com tanta frequência que nós somos tendenciosos a dizermos, tornou-se normal, é comum, afinal de contas, todo mundo faz. Porém, aquilo que é errado, diante dos olhos de Deus, jamais irá se tornar legal, aceitável, confortável. Uma das marcas da igreja de Cristo é o protestar contra. Por isso é que no século 17 a igreja recebe o título de protestante, porque eles protestaram contra os erros que estavam acontecendo. Quando a igreja, ela não protesta, ela se torna uma igreja ineficaz. Ela se torna uma igreja que não tem potencialidade. Ela se torna uma igreja que não tem sal, que não tem luz. Ela se torna um sal insípido e se torna a luz que foi colocada embaixo do alqueiro, que não ilumina, que não traz claridade, que não traz esclarecimento para a vida das pessoas. E isso é tendencioso a acontecer quando a avalanche da imoralidade pagã, quando a avalanche da cultura pagã acaba, infelizmente, entrando dentro da igreja, e nós acabamos simplesmente dizendo, é cultural, é normal, todo mundo faz. É normal o jovem ir para o motel com a menina. É normal, no século qual vivemos, crentes em épocas de carnavais muitas vezes vibrarem pelas escolas de samba. É normal no país no qual vivemos. O problema é quando a normalidade se torna normal para nós. Por isso é que Paulo, escrevendo, coloca por gentileza capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de Romanos. Paulo, escrevendo nesse século, para essa sociedade imoral, Paulo vai dizer: portanto, irmãos, rogo, peço, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu esqueci o que da leitura aí. Rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Acrescente: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos nos amoldar. Paulo está escrevendo para os romanos. Os romanos ficaram conhecidos por muitas coisas boas que fizeram, mas também pela sua imoralidade sexual. Os romanos, na realidade, eles não tinham pudor, limites com relação a isso. É tanto que a história vai dizer que a maioria dos imperadores, a maioria deles, tinha problema na sua sexualidade. Por isso é que Calígula, ele mantinha relações sexuais com homens e ao mesmo tempo também tinha um caso amoroso com a sua própria irmã. Mas isso numa sociedade pagã era normal, era natural. Aí Paulo escreve a esses irmãos em Roma dizendo: irmãos, isso é natural para o mundo.
Isso é natural para os pagãos que não conhecem a Cristo. Isso é natural para quem não conhece Deus. Mas para nós que conhecemos isso não é natural. Por isso ele vai dizer: não se amoldeis aos padrões. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não entre dentro da forma do mundo, porque a forma de vocês não é a do mundo. Deus não fez vocês pela forma que fez o mundo. A forma de vocês é diferente. Os padrões para os quais Deus criou vocês é diferente. O problema é quando a igreja se esquece disso. Volta para Corinto, por gentileza. Quando a igreja ela se esquece que ela é diferente. O problema é quando a igreja ela se esquece que ela tem que ser o sal. Jesus não, em Mateus ele escrevendo, ele vai dizer: olha, vocês, ele não vai dizer vocês devem, ele diz vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Cara, e o sal hoje parece não ter tanta utilidade, e tem, que ninguém quer comer a comida sem sal. Mas no contexto do primeiro século, o sal ele era de fato um elemento essencial. O sal na realidade ele era levado como presente para os reis da época. Se você fosse presentear, visitar um rei, você poderia levar sacos de sal. E ele ia ficar honrado, porque o sal era um material caríssimo, de muita utilidade. Em uma época que não tinha energia elétrica, que não tinha geladeiras, o sal ele servia para preservar da podridão. Então as carnes, elas eram salgadas para que de fato não apodrecesse. Então o sal ele prevenia da podridão, o sal ele trazia o sabor, o sal de fato ele evitava o mal-estar. Por isso Jesus vai dizer: olha, vocês são tão úteis na terra quanto o sal é na vida de vocês. O sal é essencial, mas se o sal ele perder o seu sabor, ele vai se tornar inútil, insípido, para nada servirá, a não ser para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. A igreja, quando ela perde a sua essência, a igreja, quando ela perde a sua utilidade, quando ela se esquece que foi criada por Deus para restaurar, para prevenir, para dar sabor, quando ela esquece dessas razões para a qual ela foi criada, ela se torna de fato algo inútil. O sal que serve apenas para ser tratado, pisado pelos homens. Ele vai dizer: olha, vocês são a luz do mundo, que traz a claridade, a orientação, que vai mostrar o caminho aos demais. Aí ele vai dizer: porém, se vocês colocar um alqueiro sobre essa luz, ela não terá utilidade alguma. O que Paulo está mostrando aqui para esses irmãos é: irmãos, ou vocês rever os conceitos de vocês, ou vocês vão se tornar um sal insípido, uma luz que não brilha, não vai transformar, não vai orientar, não vai prevenir ninguém do erro e dos seus pecados. Então Paulo aqui está novamente tratando e chamando a eles: irmãos, vocês precisam rever os conceitos de vocês. Verso 2, aí ele vai dizer: e vocês estão orgulhosos, não devia porém estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso. Porque Paulo não encontrou lamento nessa igreja. Paulo não encontrou a igreja chorando pelo pecado. Pelo que entendemos, Paulo vai dizer que eles estavam orgulhosos, ou seja, prepotentes, não estavam reconhecendo os seus pecados. Aí Paulo orienta eles, verso 3: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Então a orientação de Paulo é que o tal seja excomungado, expulso do seio da igreja. Aí você pode me perguntar: pastor, mas por que Paulo foi tão severo com esse rapaz? Todo pecado não tem misericórdia, não tem compaixão. Por que Paulo mandou expulsar esse cara? Porque Paulo não foi benevolente para com ele. Porque, como nós observamos em Gálatas capítulo 5, quando Paulo vai falar acerca de como tratar alguém que está em pecado, Paulo vai ser misericordioso.
Quer ver? Coloque aí Gálatas capítulo 5. Veja a orientação de Paulo em Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo... Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restabelecê-lo, ou restaurá-lo, com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for cometido em ato de pecado, vocês devem tratar o irmão com mansidão, com misericórdia. Vocês que são espirituais devem tratar. Mas quando chega agora em Corinto, Paulo manda expulsar. E qual é o procedimento? O procedimento é esse. Então, por que Paulo de fato manda expulsar? Porque Paulo manda excomungar. Porque Paulo manda de fato que o tal seja expulso, entregue a Satanás. Paulo não era um teólogo que passava por cima dos princípios. Paulo sabia quais eram os princípios estabelecidos por Deus. Coloca Mateus capítulo 18, por gentileza. Porque o procedimento para alguém que peca é esse aqui, ó. Mateus 18. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio. Coloca o verso 16. Volta para o versículo 10, por gentileza. Vamos lá. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que se os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Adianta. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que achava vocês? Se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes e não procurar aquela que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, qual é o procedimento quando o irmão peca? Vá ter com ele, vá corrigir ele no pessoal. Irmão, você errou, cara. Ó, esse teu comportamento, essa tua atitude não é legal, cara. Tá errado, você está pecando. Então, Jesus orienta em primeiro lugar você procurar, você ir ter com a pessoa. Adianta. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Então, o procedimento: alguém pecou, você vai corrigir o irmão não aceita a correção. Você convida alguém para testemunhar: irmão, vamos falar com o irmão fulano. O irmão mais uma vez corrigido diante de testemunhas, ele não aceita. Você traz a igreja, ele não aceita, porque ele é dono da verdade. Aí Jesus vai dizer que esse tal deve ser excomungado, tratado como de fato publicano. Aí Jesus completa mais a razão pela qual ele diz isso. Verso 18: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus.
Então Jesus está de fato dando autoridade à igreja. A igreja de fato, ela tem a autoridade de desmembrar, excomungar de fato um membro quando de fato ele não aceita a repreensão. Isso não é apenas de uma pessoa, mas quando de fato o pecado dele foi comprovado, está lá, verídico lá, e o cara bate, não, eu não errei não, eu estou certo. A ordenança bíblica é que o tal seja excomungado, cortado, expulso. Então voltando para 1 Coríntios agora, o que teria levado Paulo a ser tão radical com relação a esse membro? Sem sombra de dúvida, esse irmão foi corrigido, mas infelizmente não aceitou a correção. Provavelmente ele nem sequer reconheceu o seu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que peca, mas se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Paulo que escreve aos Gálatas dizendo: irmãos, se alguém pecar, tenha misericórdia. Ao tratar esse caso, Paulo manda excomungar, Paulo manda tirar o impostor ou o que cometeu o ato de dentro do meio da comunidade. E a explicação lógica é que de fato esse irmão, ao ser repreendido, ele não aceitou a repreensão. A sua arrogância, a sua prepotência provavelmente dominou-lo ao ponto dele não se considerar errado. Eu lembro, quando eu fazia parte da Canaã, que houve um caso em uma das congregações que nós pastoreávamos, e teve um caso onde um rapaz cometeu adultério. E ele cometeu adultério com a empregada da sua casa. E o que aconteceu? Ele deixou a esposa. O pastor de fato disse: meu irmão, você está errado. Ele disse: eu não gosto mais da minha esposa. Começou a culpar a esposa pelo ato de adultério que ele cometeu. E automaticamente ele começou a viver com a mulher que trabalhava na casa dele, a menina. E pior que isso, ele começou a ir para a igreja com a menina. Então ele chegava no culto, isso não foi anos depois, isso foi na mesma semana do ato descoberto. Ele ia para a igreja de mãos dadas. Quem via dizia: ali está um casal abençoado por Deus. Mas ali estava um casal amaldiçoado por Deus. Eles iam para a igreja de mãozinha dada, os dois. Ele se sentava lá, ele tirava 1 hora de oração, levantava-se, cultuava, e quem mais dava glória a Deus, aleluia, era ele. A igreja toda repugnando aquele ato, literalmente vomitando os dois, mas eles estavam lá, como se nada tivesse acontecido. E no dia da ceia, era o primeiro a se levantar e tomar a ceia e cear. Porque na mentalidade deles, beleza, não é pecado, eu não errei, afinal de contas minha esposa colaborou para que eu a traísse. Não era uma boa esposa. Então, o que se deve fazer com alguém que tem esse procedimento? A ideia desse casal era: eu vou convencer pela insistência, eu vou vencer pela insistência. Porque é aquilo que eu falei no início, quando a coisa ela vai se tornando normal, o tempo vai passando, a gente esquece que é pecado. Nós até podemos de fato esquecer o erro do outro, mas Deus não. Deus não se esquece do erro do outro, não importa quanto tempo tenha se passado, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Razão essa que levou o povo que saiu lá, que foram levados para a Babilônia, passaram 70 anos na Babilônia. Nesses 70 anos o que aconteceu? O povo judeu deixaram suas esposas, se engraçaram com as mulheres da Babilônia. Afinal de contas elas eram mais sensuais, mais bonitas. E eles se engraçaram com as mulheres babilônicas, e eles casaram-se com as babilônicas. E eles construíram famílias com as babilônicas, e eles geraram filhos com as babilônicas. Aí chegou agora o período deles retornarem para Jerusalém. Esdras e Neemias. Aí está voltando o povo, a primeira remessa, cantando, celebrando, Neemias reconstruindo os muros. Aí o sacerdote Esdras vai apresentar um culto diante do Senhor, celebrando a vitória. Aí Deus diz: eu não estou me agradando do povo, depois de 70 anos. Mas qual é o pecado? Aí o Senhor disse: chame o povo e diga a eles que o pecado que eles cometeram contra a mulher da mocidade deles, eu não me esqueci, para mim não envelheceu.
Se eles querem que eu de fato me manifeste, eles vão ter que pegar as mulheres babilônicas, os seus filhos, e mandar de volta para a Babilônia. Caso contrário, minha bênção não estará entre vocês. E aí? Mas Senhor, faz tantos anos já passaram 30 anos, porque nós achamos que o nosso pecado, ele passou o tempo, ninguém mais se lembra, todo mundo esqueceu, nunca confessei, nunca reconheci o erro, passou o tempo, ninguém nunca mais tocou no assunto, tô de boa com a igreja e com Deus. Aí Deus chama o sacerdote e diz: olha, mande eles voltarem com as suas esposas, filhos voltarem para trás. Imagina o chororô de moleque agarrado na perna do pai. Parece um ato desumano, mas diante de Deus um erro tinha acontecido anos atrás e não tinha sido corrigido. Então, diante de Deus, a única maneira de corrigir o erro era: manda voltar, põe um ponto final nisso. Não importa a durabilidade do tempo, não importa o que se construiu em cima disso, o alicerce é errado. Então, o que nós precisamos entender é que para Deus um ano é um dia como 1000 anos. Porque nós somos tendenciosos a acharmos que porque o tempo passou, Deus se esqueceu, e não se esqueceu. Então Paulo ele começa a tratar de fato, provavelmente porque esse rapaz que cometeu o ato não estava arrependido do seu pecado. Porque o procedimento para quem erra é, se porventura, como Jesus disse, olha, vai ter com teu irmão, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. E se ele deixar a prática, a misericórdia para ele. Por isso é que eu já fui bastante questionado. Algumas pessoas olham para a igreja e dizem: pastor, o senhor disciplina lá? Eu disse: olha, em primeiro lugar, vamos entender para quem é disciplina. Disciplina não é para alguém que confessa. Disciplina não é para alguém que procura o pastor e diz: pastor, eu queria, aqui num particular, eu queria lhe contar que eu errei, que eu pequei. Aí eu, como pastor, digo: meu irmão, você está errado. O que é que você vai fazer a partir de agora? Pastor, eu vou deixar esse erro, eu vou me reconciliar com Deus, vou viver algo novo. A Bíblia manda eu ter misericórdia dessa pessoa. Não é disciplinar essa pessoa, não. Disciplina é para indisciplinados. Para aquele camarada que quando é confrontado, ele se ergue e diz: eu não errei, não. Você tem prova, como eu já contei aqui uma vez. Eu fui confrontar os moleques todo no São João bebendo e dançando e tal. E eu fui confrontar os moleques, quem disse tem prova? E eu estava com o videozinho deles, né, no tablet para mostrar eles. Eu disse: rapaz, vamos assistir um filme, né? E botei eles no telão para eles se ver lá dançando, né? Então assim, qual é o procedimento para quem de fato quer esconder o seu erro? É de fato agir como disciplina, é afastar, de fato, se necessário for, cortar aquele que não aceita a repreensão, aquele que não aceita a correção. Porque uma das piores coisas que nós, de fato, como cristãos, podemos fazer é não aceitar uma repreensão. Pastor, ser repreendido é bom? Não, é ruim. Ninguém quer ser repreendido porque a repreensão não é boa, mas ela é necessária muitas vezes para o nosso crescimento. A correção, ela talvez no início, ela não chega com um gosto saudável, bom, mas ela é saudável. Ela é nutriente, ela nos faz rever conceito, ela nos faz nós pararmos e percebermos que precisamos voltar a viver algo novo com Cristo. Então, quando a correção é aplicada, é com o objetivo não de matar, mas de restaurar. Eu sempre que sou necessário aplicar uma disciplina, eu não aplico a disciplina e deixo o cara, eu nem uso o termo disciplina, eu uso o termo correção. Quando eu sou preciso aplicar uma correção, eu sou o primeiro a intensificar as conversas com essa pessoa. Meu irmão, você vai ficar sendo tratado por um período, mas nesse período de tratamento eu quero estar conversando com você toda semana. Eu quero saber como é que você está, se você está se reciclando, se você está crescendo, porque para isso serve a correção. Para isso serve de fato a aplicação da disciplina, quando necessário for. Mas eu não aplico se porventura houver, porque o princípio que eu uso é o princípio da misericórdia, e o princípio que Paulo diz. Se alguém for cometido, pega em ato de algum pecado, trata com benevolência, trata com espiritualidade, convence, ganha o teu irmão. Esse é o procedimento. Mas entendemos que Paulo de fato estava tratando com um insubordinado aqui.
alguém que não aceitava, alguém que ainda que existisse provas cabais, ele estava dizendo: não errei e não acho que é errado o meu pecado. Então Paulo vai dizer que esse tal deve ser expulso e excomungado do meio da igreja. Bota o versículo 5. E ele vai dizer: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é que Paulo teria em mente aqui quando ele diz entregue esse tal a Satanás? Esse entregar a Satanás não é... Vem cá, Pedro, por gentileza, Pedrinho. Vem cá, Batista. Também, fica aí. Se eu pegar Pedrinho, está fazendo raiva. Aí eu sou professor de Pedrinho. Eu pego Pedrinho pelo braço aqui e digo: rapaz, vou te entregar o teu pai. Toma, pega ele aí, é teu. Pronto, não é esse entregar que Paulo está falando. O entregar que Paulo está falando é o seguinte: imagina todo cristão, quando ele está no seio da igreja, ele está coberto pela proteção de Deus. Quando Paulo diz entrega esse tal a Satanás, Paulo está dizendo: olha, ele vai ser tirado da proteção divina. Ele vai sair. Então esse entregar é o seguinte: a mão que protegia foi tirada. Então ele está no mesmo lugarzinho, porém está desprotegido da proteção do Salvador, do nosso Deus. Então ele fora da comunhão da igreja, ele está desprovido. Então o entregue não é no sentido que Paulo pregou e disse: Satanás, ele é teu. Não. Paulo disse: ele está desprovido, ele está fora. Então ele estando desprovido da proteção divina, Satanás vai dominá-lo. Pode sentar lá, Pedrinho, valeu. Então esse entregar é fora do convívio da igreja. Ele estaria desprotegido, porque somente há proteção para alguém se ele estiver em Cristo. Coloca 1 João capítulo 5, verso 18. Veja o que João diz aí. Vamos ver quem são aqueles que estão protegidos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então os que estão em Deus, o maligno não tem poder sobre. Há uma proteção, há uma áurea, há uma proteção de Deus. Porém, quando o homem está fora dessa proteção, quando o homem ele sai do seio da casa do Pai, ele está totalmente exposto, entregue a Satanás. E desta forma ele vai sim maltratar, ele vai acabar, ele vai fazer com que, ele vai fazer o mesmo com o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo ele sai da casa do pai, fica desprotegido de todo o cenário de proteção, e ele vai viver numa terra distante, no mundo. E lá no mundo, a Bíblia vai dizer que ele desejava alimentar-se da lavagem que os porcos comiam, e ninguém nem isso lhe dava, porque ele estava distante da proteção do pai. Não existia segurança. Volta lá para Coríntios, por gentileza. Então quando Paulo diz que entregaria esse tal a Satanás, é no sentido de a proteção, ele fora do corpo da igreja, ele estará desprovido de toda a proteção de Deus. Por isso é que, e fica aqui o recadinho, para você que pensa em deixar o corpo de Cristo, deixar a igreja, saiba que qualquer pessoa que esteja fora da comunhão da igreja, ela estará totalmente sujeita, entregue a todos os ataques de Satanás. Por isso é que Paulo vai dizer que o corpo dessa pessoa provavelmente será destruída, por conta de tudo aquilo que vai vir sobre ela. E quando ele diz para que, versículo 5 ainda, deixa lá, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Alguns comentaristas vão entender que aconteceria com essa pessoa o mesmo que aconteceu com o filho pródigo. Ele desprotegido, ele vai sofrer, e ele sofrendo, ele vai perceber que o melhor lugar para ele estar é na casa do Pai. Então esse sofrimento do corpo levaria ele a um retorno para Cristo, para que de fato assim no dia do Senhor ele de fato esteja em Cristo, mas não que ele morrendo no mundo, o espírito dele de fato seria salvo. Então Paulo prossegue, adianta. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levantada ou fermentada. O que Paulo está tratando agora é, irmãos, vocês precisam colocar um ponto final nisso. Vocês precisam expulsar, tirar, porque esse comportamento dessa pessoa é tendencioso a levar outras pessoas
a cometer o mesmo erro. E para encerrar, eu lembro que ano passado, uma moça, ela fez uma denúncia contra um pastor. Do pastor da casa, na verdade, do pastor da casa, não da igreja casa mesmo, né? Lá em Goiânia, a igreja casa. E uma moça fez uma denúncia, não foi uma denúncia direcionada por Satanás, não. De fato, o pastor estava assediando ela. E ela gravou as conversas, vídeo chamada com o pastor. E houve toda aquela denúncia e tal. E sabe o que se descobriu depois? A igreja tinha vários pastores, que é uma igreja muito grande em Goiânia. E a maioria dos pastores estavam todos assediando as mulheres, as irmãs. Vários pastores daquela igreja, daquela mesma igreja, estavam na mesma prática de sedução, de engano, de moralidade sexual com várias irmãs da igreja. Mas por quê? Eu vi Anderson Silva trazendo algo interessante sobre isso. Ele disse, olha, se o líder maior tem esse comportamento e não é repreendido, por que os demais não iriam pelo mesmo caminho que ele? Ele usou uma expressãozinha que Anderson Silva é bem radical. Ele vai dizer, como o óleo descia pela barba de Arão, a safadeza descia pela barba do pastor lá. Por quê? Porque não havia correção. Então o comportamento indecente e imoral daquele pastor abriu brechas para que os outros fossem pelo mesmo caminho. E quando começou a denunciar, foi caindo um após o outro, ó, vários pastores. Porque infelizmente da legalidade acaba infelizmente abrindo a brecha. Então uma igreja que ela toma conhecimento do erro e ela não age, ela se torna uma igreja ineficaz. Ela se torna uma igreja coparticipante do pecado do outro. E não é o nosso objetivo. Nós somos uma igreja que abraçamos. Nós somos uma igreja que de fato entendemos que todos nós que estamos aqui temos nossos erros e pecados. Jamais você será expulso dessa igreja por ter pecado, a não ser que você seja um desses membros aí. A não ser que você de fato seja daquele que peca e tenta esconder, e de repente é confrontado, e mesmo confrontado, não se arrepende do seu pecado. Para essas pessoas, a orientação bíblica é que de fato o mal seja cortado pela raiz. É que a pessoa seja excomungada, retirada, porque de fato um pouco de fermento vai levantar toda a massa, vai inflamar, vai fazer com que as outras pessoas vá pelo mesmo caminho. Coloca lá por gentileza novamente. E é interessante que esse problema da imoralidade sexual não era novo. Coloca o versículo de número 9. Porque Paulo vai dizer, ó, já disse por carta, Paulo dizendo a eles, eu já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ou seja, Paulo já tinha escrevido em outra ocasião, tratando desse assunto. Paulo já tinha orientado eles em outra ocasião acerca desse assunto. Irmãos, cuidado com a imoralidade. Não tenha sociedade com os imorais. E esses imorais que Paulo está falando aqui não é a sociedade moral pagã da época. Quer ver versículo 10? Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então Paulo está falando de quem? Verso 11. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem sequer comer. Então, recapitulando, Paulo está dizendo, irmãos, quando eu digo não vos associei com os imorais, eu não estou falando com o povo pagão lá de fora não, porque é inevitável você não ter contato com essas pessoas. Ele vai dizer, a não ser que a gente seja retirado desse mundo. Eu estou me referindo a alguém que esteja dentro da igreja e pratique tais hábitos, que tem tais comportamentos com essa pessoa que se diz ser irmão, nem sequer comas. Pastor, qual é o procedimento que eu devo ter quando o meu irmão
estiver fazendo um ato que é errado, em primeiro lugar, chama a atenção dele. Conversa com ele. Irmão, está errado. Se ele não te arrepender e sendo confrontado, Paulo vai dizer, irmão, ó, não mantenha nenhum tipo de sociedade com essa pessoa. Eu lembro que houve uma época em uma igreja na igreja que eu congregava, que veio um rapaz de fora, de Recife, para essa igreja. E ele tinha um filho, o filho dele, pensa em um camarada, que era literalmente esse camarada aqui incorporado no filho daquele rapaz. Ele era músico, esse rapaz. E ele tocava na igreja, e ele pegou todos os jovens da igreja, os músicos, e ele incentivou todos eles a terem uma vida sexual ilícita. Na época existia ali, que era o chamado Rua do Cabaré. Eles chegavam a ir alugar garotas lá, não era nem garota de programa, né? Garotas lá no cabaré mesmo, as meninas, e levavam para casa, pós-culto, para manterem relações sexuais com ela. Isso apenas pelo um elemento que chegou na igreja. E ele conseguiu levar os demais. Nesse período o pastor teve que aplicar uma disciplina em massa, quando descobriu o fato. Mas por conta de uma pessoa. Onde foi que aqueles jovens erraram? Quando perceberam que tinha alguém avarento, idólatra, imoral, inserido, e não tomaram a iniciativa de corrigir o cara. E se preciso for, denunciar o cara. Porque Paulo vai dizer no capítulo 1 e versículo 11, que escreveu essa carta porque os irmãos da casa de Crói escreveram para ele dizendo, Paulo, a coisa aqui está totalmente errada. Vem-se embora, escreve, corrige, antes que todo mundo se perca aqui. Então precisamos entender que a ordem de Deus para nós é sermos santos. Pastor, o que é uma igreja santa? É uma igreja sem pecado? Não, não. Enquanto vivermos aqui, infelizmente, iremos pecar. E eu tenho dito sempre, o cristianismo é a religião dos pecadores. Então o que é uma igreja santa? Se é uma igreja santa é uma igreja que mesmo pecando, ela se arrepende do seu erro. Uma igreja santa é uma igreja que entende que pode até falhar, mas não deve permanecer na falha. Pode até pecar, mas não pode permanecer no pecado. Uma igreja santa é uma igreja que tem facilidade de se arrepender dos seus pecados. Por que é que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? É porque não pecava? Pecou mais do que os outros. Mas tinha capacidade de arrepender-se. Tinha capacidade de reconhecer suas misérias. E tendo esse reconhecimento, dizia, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Perdoa-me por completo. Então, temos que lutar para não pecarmos. Mas João vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado. Lembre-se que vocês têm um Deus, um Pai, que perdoa, que traz redenção para vocês. E é com esse pensamento que nós temos que de fato prosseguir. Lutando para não errar, e se porventura errar, pedir misericórdia, se arrepender diante de Deus, deixar o erro e viver uma nova vida diante do Pai. O que não podemos é viver uma vidinha. Uma vez eu brincando, eu disse, a diferença do galpão para as outras igrejas é que eu como pastor sei o pecado da minha igreja, porque a gente conversa no particular. E aí por fora não. Os pastores acham que a igreja dele é a igreja mais perfeita do mundo, porque nunca teve um gabinete com esse povo. Quem dia que tiver vai descobrir que a realidade é outra. Eu sempre digo que um pastor que não conversa com suas ovelhas, ele não sabe quem é a sua igreja de fato. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ensine, e que de fato nós vamos entender que fomos levantados para vivermos uma vida íntegra diante de Deus. O mundo está repleto de imoralidade sexual. Nós não podemos nos amoldar, nos encaixar dentro do padrão do mundo lá fora. Então somos crente, e eu acho fantástico quando Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é uma mente doente, não é uma mente depravada, é uma mente sadia, uma mente santa. Amém? Vamos nos colocar em pé, que a asma já chegou, já estou falando a pulso. Esqueci a bombinha em casa. Queria orar com você nesse momento, para Deus nos dar graça, e que nós venhamos entender
que precisamos, ainda que venhamos falhar, temos que ter toda a sensibilidade de pedirmos perdão pelos nossos erros, de conversarmos com os nossos líderes espirituais, pedindo ajuda, pedindo socorro, para que haja graça e misericórdia. Vem cá, Jefferson. Pai, eu quero nessa noite te adorar, te glorificar por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Que a cada quinta-feira o Senhor nos ensine mais da Tua palavra. Que a cada quinta-feira nós venhamos crescer e amadurecer. Que a cada culto nós venhamos entender que somos Teus filhos. E que precisamos aprender cada vez mais de Ti. Nos ensina a vivermos de conformidade com a Tua palavra. Nos ensina a não nos amoldarmos com este mundo, com este século. Nos ensina a, de fato, não sermos influenciados pela filosofia pagã, mas nos ensina a termos a Tua mente para vivermos princípios do reino de Deus. Aplaudo Jesus bem